Então vamos falar do mês de fevereiro, como que vai ser fevereiro, né? Vamos Estamos aí no falar. dia. Hoje é dia 4, né? Hoje é dia 4, né? O ano começou aí com algumas conjunções de Vênus com Netuno em Peixes, né? Que traz, como eu estava falando ali anteriormente, essa coisa de parece que está tudo debaixo do tapete. Já em janeiro foi assim. Parece que não vem à tona logo o que todo mundo quer saber, né? Então tá muito esquisito. A primeira quinzena ainda vai ser um pouquinho melhor. A segunda quinzena tá falando de mais tensões aí para o mês de fevereiro. Esse mês ele entra com foco muito grande assim no emocional, no sensível e na parte das ilusões. Então, o que a gente precisa tomar cuidado com o que recebe? Recebeu uma notícia, avalia, vê uma fonte segura, procura, porque tem essa coisa da enganação. Esse ano está um pouco mais forte, né? Netuno, ele é o planeta do espiritual, da intuição, dos nossos sonhos, mas ele é o planeta da confusão mental. Então, ele pode trazer enganações aí. E ele já entrou o mês já com os dois pés. Então, pessoal, tomar muito cuidado, a questão da. É mais ou menos assim, tá? Como se a elite e os grandes nomes das pessoas estivessem tramando alguma coisa por debaixo dos bastidores. E a verdade, quando a gente está nessa situação, a verdade ela demora para aparecer. Então, e na verdade vão acontecer algumas questões que vão aparecer ainda esse mês. Então, assim, muita gente vai ter que reavaliar em quem estava defendendo, principalmente quando fala do cenário político, tá bom? Marte, ele continua retrógrado em Câncer, e aí ele vai fazer uma quadratura no céu, que vai trazer clima de insegurança para as pessoas. Tá? Então, assim, esse mês é um mês que a gente tem que cuidar muito do emocional, de manter os pés no chão. Todos os signos vão ser afetados nessa forma, né? Então, não adianta ficar um lado defendendo o outro ou alguma coisa assim. No meio do mês, Júpiter, que está retrógrado, vai retomar o movimento direto. Então, as informações que tanto estamos esperando, elas vão explodir. Então, vai vir notícia inesperada, escândalo, reviravolta política. Ainda no meio, eu acredito que mais para o final do mês, ali perto do carnaval. Eles vão tentar segurar, mas assim, quem está no poder de qualquer lugar desse mundo, vai ter surpresa e não vai ser nada agradável. Então, isso traz insegurança, gente, porque, por exemplo, eu vi muita gente na época do Bolsonaro falando de impeachment e agora também estou ouvindo falar de impeachment. Traz insegurança para o povo, né? Porque mexe nos mercados, mexe na moeda. Então, assim, será que não compensa deixar como está e lutar e brigar para pedir? Porque quem está lá tem que fazer o que o povo quer, não é o que ele quer, né? Como ele pensa que é. Então, insistir nessa situação e brigar para o seu voto lá em 2026, porque acho que não está compensando. Está trazendo insegurança, deixa o país mal visto, um país que nunca consegue ter um líder que resolva as coisas. Então, acho que é uma questão para se pensar aí, tá bom? Vão ter dor de cabeça, vai ter muita dor de cabeça, e essa insegurança aí vai trazer falta de controle, as pessoas meio descontroladas, meio nervosas. Eu lembro que a gente viu muita coisa parecida aí na época do Collor, sabe? Muita gente, e pode ser que ainda esse mês a gente tenha notícias nesse sentido. Só não vai ter, gente, se eles ficarem muito preocupados com carnaval, que também é outra coisa que as pessoas precisam prestar atenção, né? Sobre isso, porque a gente está em iminência aí de um surto que foi avisado no final do ano. Então, as pessoas precisam se cuidar, porque vão deixar tudo para estourar depois do carnaval, né? Sim, Então,
tem que ver essa questão. A lua cheia, que vai acontecer no dia 12, ela vai trazer um aspecto um pouco mais tenso e momentos explosivos aí. Realmente, as pessoas vão estar à flor da pele, então vai ter muita gente. A gente já está com Plutão em Aquário. As pessoas não vão ficar aceitando qualquer coisa de governante de qualquer jeito. Então, mais cedo ou mais tarde, o pessoal vai bater panela, vai brigar, vai ter embate político, vai ter revelação. Então, esse mês vão acontecer muitas coisas, tá bom? Então, assim, vão ter alguns desfechos meio complicados, meio estranhos, né? Desfechos que a gente não queria. Quem tiver bem informado, quem tiver procurando saber as coisas, essas pessoas vão estar um pouquinho à frente. Os mais ingênuos vão sofrer mais, tá? Porque vão receber informação errada e vão correr para o lado errado. Então, já aviso que esse mês é o mês da enganação. Então, você tome cuidado com o que você recebe, você pesquise fontes seguras, porque vão ser pegos de surpresa. Quem for muito ingênuo, muito bobaião aí, vai ser pego de surpresa esse mês, achando que o mundo é cor-de-rosa, não é não. Então, eu preciso que as pessoas se informem e se informem direito, tá bom? Ainda esse mês, a gente tem os aspectos da cobrança da natureza. Então, é uma questão que vai pegar bem forte. Mês de fevereiro não é mês de chuva, não é mês para chover, mas vão continuar essas chuvas, esses desastres naturais. A natureza ela está se autorregulando, tá, gente? Não adianta. Não vai ser nada parecido, nem essa questão da eu não falaria que é pandemia, mas essa epidemia que a gente vai ter, não vai chegar nada perto do que era em 2020, tá? Então, nada disso, mas atrapalha a vida, né? Você viu o que aconteceu recentemente no Guarujá? Muita gente ficou ruim, muita gente. Então, assim, atrapalha o sistema de saúde, atrapalha a vida da pessoa, atrapalha muita coisa. Então, vamos tomar cuidado aí, o pessoal, principalmente o pessoal que curte carnaval, se cuidar bastante. Mas, assim, os desastres naturais, eles não estão descartados. Nós estamos com um mês que muita quadratura com Urano. Então, ainda continua essa questão de desastre natural e de avião. Mesmo Hum, que sendo os de pequeno porte, tá? Não tem, assim, nenhuma questão de avião grande, de mais de 200 pessoas, não tem. Mas esses de pequeno porte ainda vai, porque é mais ou menos como se tem que ter força para se manter aí quando estão essas quadraturas. E os aviões pequenos, eles são mais suscetíveis a acidentes. Então, ainda não está descartado. Eu também fiz uma reconsideração aí, porque a gente tem algumas previsões aí de astrólogos famosos, como Nostradamus, né? E desde aquela época ele já sabia que a natureza iria entrar em colapso, e isso ia começar lá em 2024, então em 2025 tinha muita possibilidade de desastre natural, mas é por conta da regulação da natureza, tá bom? Isso é uma coisa que aparece no mapa astrológico. Então, se você mora em lugar de risco, mora em lugar que seja perigoso, reconsidere mudar, reconsidere sair, procurar ajuda. O pessoal, eu sei que a casinha deles, eles não querem deixar, né, porque teve uma construção, mas precisa tomar cuidado. Esse mês não era para estar chovendo, gente, ainda está chovendo. E o que acontece quando chove muito? Molham as encostas, então tem desastre, tem essas coisas. E, infelizmente, eu gostaria de vir e falar que vai parar, mas não vai parar. Com a questão de Netuno, que fala muito sobre águas, nós vamos ainda ter muito desastre, e vai ser o mês inteiro, um foco mais no final do mês.
Então, é mais ou menos isso que eu tenho para o mês de fevereiro. Queria ter trazido notícias melhores, mas ainda não foi o caso. Nós, no grupo de astrólogos, conversamos, né, sobre muitas coisas, e a gente chegou a uma conclusão que provavelmente, se for melhorar, aí vai melhorar na segunda quinzena de abril, que eu vou conseguir trazer um pouquinho de notícia melhor, mas ainda tá um pouquinho complicado. Vênus também, tá, gente? Não fala só de amor, fala de dinheiro. Então, Vênus está saindo de peixes, que trazia um pouco de possibilidade do financeiro dar uma melhorada. Não assim, não é que piorou de vez, mas melhorar também não melhorou. E aí agora vai entrar em Áries, que vai trazer tensões para o mercado, mas também traz um pouco mais de iniciativa e as pessoas mais preocupadas com essa questão, e aí se mexendo para movimentar o mercado, tá bom? Uhum. Isso mesmo. Isso, eu vi a pessoa comentando que todo ano, sim, mas fevereiro, geralmente, as chuvas param, gente. E aí elas só voltam em março, que aí fecha o verão. Que tem até a música, né? São as águas de março Água fechando o de verão. março. Elas só É. voltam em março. Esse mês não era para continuar a chuva, não, tá bom? Então, eu queria deixar isso claro. Janeiro, geralmente, é um mês que chove bastante por conta do calor, mas fevereiro é mais calmo nessa questão. Mas esse ano não vai ser assim, tá? Vai continuar. E ainda tem essas tensões nos céus aí, que traz essas chuvas, que são muito volumosas, né? Elas são. E vai continuar aí no mês de fevereiro todo, tá bom? Uhum. Ou seja, fevereiro não vai ser fácil, né? Vai ser Não vai ser bem difícil em fácil. todos os aspectos. O que pede muito quando a gente está nessas questões de Vênus com Netuno, né? Principalmente esse Netuno em Peixes, que pede para as pessoas ficarem mais perto da sua fé, mais perto da sua religião, ficar mais perto de Deus, ficar mais perto, não alienado, sabe? Mais perto. Quando a gente fica com sentimentos bons, as coisas boas elas melhoram em nossa volta, né? Então, aconteceu uma tragédia, vamos usar da nossa caridade, está aí no seu entorno, vamos ajudar os amigos, vamos ajudar as pessoas. A caridade, ela sempre tem um bom lugar aí na vida das pessoas. Então, é um mês que precisa ficar perto de Deus, perto do seu coração e do seu eu que tem dentro de você. Uhum, é isso mesmo. Sempre pensar no Né? outro, né? Não pensar só em si também, né? Assim, ajudar cada um Sim, da sua forma no que é possível. chega um momento da vida, por exemplo, essa semana eu atendi 2 pessoas que elas cuidam muito dos outros, sabe? Chega um momento da vida que até o egoísmo o egoísmo na medida é bom, né? Tá na hora delas se cuidarem, elas já criaram os filhos, elas vamos cuidar, vamos ser felizes, né? Aproveitar aí que chegou na maturidade. Então, assim, tudo tem um limite, mas sempre tem um bom lugar para caridade, sempre pensar no outro, não viver exatamente assim para o outro, mas pensar no outro, ajudar, a ter as pessoas próximas, assim, às vezes a gente nem sabe que um irmão está passando dificuldade, que tenta ficar mais próximo, ajudar sempre, isso transforma seus karmas em dharma, né? Vou falar assim que o Uhum. pessoal entende melhor, mas na verdade a gente elimina algumas coisas aí ajudando as pessoas, certo? É. É isso mesmo. Ô, Paula, questões assim de mortes coletivas, né? A gente tá tendo muito, todos os meses praticamente. Fevereiro deu para encontrar alguma coisa assim? Mostra na análise que você fez sobre Não, isso? coletivo não. Coletivo Não. não, André. Aqui que vai pegar vão ser algumas celebridades aí, vão ter algumas Mortes. pessoas, mortes inesperadas de celebridades, por conta dessa questão que a gente está com o Urano. Tem algumas pessoas que já tinham aparecido nos mapas anteriormente, e alguma coisa tem protegido elas, ou alguma coisa assim, porque já não era mais para estar aqui. Mas a gente vai ver, vai se surpreender com gente jovem, tá? Urano, ele traz problemas, assim, às vezes de coração, AVC, então acho que a gente vai ter bastante surpresa nesse sentido. Pedir livramento, pedir para que cuide da gente, a questão
essas questões estão bem pautas aí no mês de fevereiro. Tá. Ô Paula, quando se você quiser saber como que vai ser um ano lá na frente, por exemplo, eu quero saber como que vai ser 2050, dá para você fazer a análise do ano bem Dá, bem distante? a gente vê pelas progressões. Mas aí É, eu falo, aí tem que ser astrólogo que tem muito tempo, né? Porque eu ficava pensando assim, como que Nostradamus conseguiu fazer tanta. É porque tinha tempo sobrando, né? Vamos falar a verdade. dá mais trabalho, é isso, para fazer de um ano bem longo? Porque a gente, toda vez que eu vou fazer um mapa, gente, eu não faço ali na hora, a gente faz um estudo antes, é tudo matemático, né, André? Então, assim, para eu ficar vendo de ano a ano, eu teria que ficar assim um mês, o tal do eremita, né? Um mês É. assim, evitando o telefone, evitando sair de casa para conseguir fazer todas as progressões que a gente precisa fazer. Quem dera, né? Pudesse tiver a conta no banco aí para poder ficar fazendo progressão. Mas a gente consegue sim ver tudo, ver como que vai ficar uma projeção, né? Mais ou menos como estatística, né? Porque pode vir alguma coisa e mudar aí o trânsito, mudar as coisas no céu. Então, aí a gente vê, é mais ou menos como se fosse uma estatística, e a gente vê os próximos anos, a gente vê como que vai ser, quem que vai reger, mas aí tem que ter bastante tempo, tem que ter astrólogo que está com tempo sobrando. Tá. Do Bolsonaro, ele tem um pouco de resistência a mudanças, tá? Eu ele não é uma pessoa que gosta muito de mudança, ele é uma pessoa que é muito terra, gosta muito, né, das coisas da terra. E ele tem um Urano aqui que faz conjunção com Júpiter. Então, depois do aniversário dele, porque eu vi, na verdade, mais sobre no aniversário dele. Depois do aniversário dele, muita coisa ele vai ter que. Uma palavra nova que eu aprendi aí, que é ressignificar, né? Algumas Hum, coisas que ele estava apertando na tecla, o que era para ter acontecido para ele, como ele voltar a ser elegível, já era para ter acontecido, gente, não aconteceu. Então, assim, se não aconteceu, ele vai ter que recalcular a rota, né? Porque ele, nas questões dele, que ele tem essa questão de gostar, de estar no topo das coisas, assim, apesar que a presidência para ele, como eu falei no mapa, foi uma surpresa, ele achou que ia ser uma coisa e foi outra, né? A gente viu ele desabafando várias vezes que ele não podia mais ser quem ele era, e ele gostava, ele gosta desse jeitinho dele, assim, a pessoa que tem resistência à mudança, ela gosta de todo dia tomar o seu café com leite, sabe aquela coisa? Então, assim, mudou muito a vida dele. Não que ele não tenha gostado, mas tem alguns aspectos, né, que a pessoa, pô, ele não tem paz para ir para lugar nenhum do mundo. Qualquer lugar que ele for, ele é reconhecido, sempre vai ter alguém, então acabou. Acabou uma coisa que ele tinha antes, que era essa questão da paz, né? Porém, ele estava muito ciente das coisas que estão acontecendo com ele. E esse ano não foi o ano fácil, Plutão estava na casa, está, né, ainda na casa 10 dele, traz reviravolta, traz um certo nervosismo, uma tensão, uma espera, né, esse Plutão, faz Plutão em conjunção com Marte, então, assim, uma espera de saber o que vai acontecer na vida dele. Acho que esse ano ele vai ter as respostas, né, sobre... E vai ter que recalcular, porque nos planos dele é voltar a ser elegível, voltar a trabalhar e não vai ser o que vai acontecer. Porém, ele entra esse ano com ascendente em câncer. Então, ele vai estar com o foco mais na família. Então, a gente pode esperar aí que ele possa colocar no lugar dele alguém como a Michele ou o próprio filho. Eu acredito, eu acredito bastante que ele possa tentar ou a Michele ou para continuar, para ele dar continuidade nesse trabalho dele,
que ele não estava esperando. Na verdade, já era para ter saído essa resposta, já era para estar tudo definido, mas como eu falei, gente, tem coisa debaixo do pano, vai aparecer. E pode ser que ainda seja esse mês. Então, assim, ele fazendo aniversário, eu calculei ele estando em Brasília, porque é onde acho que ele está, no máximo no Rio de Janeiro, mas aí não muda muito o horário, porque para mim o que manda é o horário. Então, assim, não vai mudar muita coisa se ele passar lá ou passar no Rio de Janeiro. Agora, muda muito se ele. Aí a gente vai ter que fazer outra revolução se ele for para Paris, por exemplo, se ele for para. Não, Acho por difícil ele ir enquanto para a ele França. não vai, ele está sem passaporte, né, então, então ele vai passar no Brasil. Ah, então. Ai, que coisa. Verdade, É, André. Não tinha lembrado. Então, provavelmente ele vai passar no Brasil. Acho é, é. muito difícil que seja longe da costa brasileira, então eu acredito que ele vai passar no Brasil. Mas, porém, tem algumas coisas muito positivas para o Bolsonaro esse ano. Então, assim, é ele fazendo novas alianças. Talvez, gente, a gente possa ver o Bolsonaro mudando de partido, tá? Olha, é. É, mudando, dando apoio para um partido diferente, porque aqui é muito claro as novas alianças que ele vai fazer, Uhum. e ele realmente vai ter que recalcular a rota. Ele vai ter que ver se ele não tinha o plano B, ele vai ter que ver esse plano, ele vai ter que se adaptar a essa nova ideia, essa nova vida, essa nova questão. Ele vai ter que tomar muito cuidado, porque quando ele fizer aniversário, que aliás, gente, a partir do dia 20, vocês podem dar parabéns para ele, apesar do aniversário dele ser dia 21. Mas aí vocês podem dar parabéns já no dia 20, porque pelo cálculo da astrologia, que não é o mesmo do calendário. Então aí a gente olha, Sim. no caso, um dia antes, por causa do ano bissexto do ano passado. Mas isso é uma longa história, é difícil explicar. Ele está passando por um trânsito de Urano que ele vai passar. Então, as coisas vão melhorar para ele, de fato, depois de julho. Ele vai sentir uma melhora, principalmente na questão do trabalho, ele vai se sentir um pouco mais calmo, ele vai entender que ele precisa, vai ter que recalcular algumas coisas aí da vida dele, tá? O maior desafio dele esse ano, eu falo assim, aí quem for amiga quiser dar um aviso para ele, é o que ele fala, porque ele pode falar alguma coisa, não cumprir com o que ele falou e ter que voltar atrás, né? Ele está com a Lua e Mercúrio com esses aspectos. Então, sabe quando a pessoa fala, olha, sei lá, eu vou tomar banho. Não vai. Ele vai ficar 3 dias sem tomar. Então, assim, ele tem que tomar cuidado com o que ele vai falar. Primeiro, porque as pessoas podem distorcer, é a primeira questão. Então, a primeira questão é que as pessoas podem distorcer o que ele fala. E aí acusar ele de coisa que ele não falou. Distorcer, colocar fora de contexto. Geralmente acontece essas coisas quando a gente está com a Lua no aspecto que ele está, fazendo oposição com Urano e com oposição a Júpiter. Então, assim, você fala abobrinha, a pessoa entende tomate. Então, precisa tomar cuidado quando está nessa situação. E, gente, ele está com Plutão, que são as reviravoltas da vida na casa 7. E a casa 7 fala sobre casamento. É o outro lugar que ele vai ter que recalcular. Assim, ou geralmente, quando está nessa questão, como a casa 7 dele está em Capricórnio, né? Aí eu queria deixar claro que é uma coisa que tem uma firmeza, que não é uma brincadeira, o casamento é uma coisa séria para ele, ele é muito conservador para isso. Mas esse Plutão fala que ele vai ter que recalcular as coisas até no casamento. Pode A ter forma que problemas, sim, mas você pode acha ter que pode problema. ser até uma separação ou não chega nesse ponto? Olha, eu acho que não chega a esse ponto, porque as revoluções dele estão na questão do trabalho, mas ou em muita briga, ou assim, vamos supor, tá? Ela querer ir para o partido dela, ela não querer ser presidente, ela querer ser vice de alguém, e ele tá bravo, porque ele acha que ela merece mais. É uma suposição. Entende? Uhum, Uma sei. suposição do que pode acontecer. Ou ele vê que ela está muito à mostra, isso mexeu um pouco com a cabeça dele, aliás.
Cabeça é a questão que vai mexer com ele. Ele está com Marte na casa 12, gente. Se você tiver com Marte na casa 12, você vai ter dor de cabeça. Prepara. Tem perigo de AVC, tem perigo de saúde. Marte é um planeta muito tenso, ele é um planeta muito rápido e ele rege a cabeça. E o dele está bem na casa 12, casa 1, tá ali em cúspide. Mas vai encher o saco dele, essa dor de cabeça. É bom, né, fazer os exames, se cuidar. Ele é uma pessoa que precisa de cuidado, ele tem a saúde um pouco mais frágil, né? O Bolsonaro, ele tem a saúde um pouco mais complicada, assim, ainda passou pelo que ele passou, né? Como aquilo que aconteceu no começo da campanha dele, né? Foi meio definitivo aí para atrapalhar a vida dele. Mas ele aí, com as novas alianças, mais o trânsito de recalcular, e como se ele tivesse que se adaptar a uma nova realidade. Acontece isso da pessoa ter que se adaptar à nova realidade, às vezes ela tem uma doença, fica de cadeira de roda, não que isso vá acontecer com ele, tá, gente? Mas aí você tem que se adaptar à cadeira de roda, por exemplo. Você é uma pessoa que trabalhava sempre com público e ter que agora trabalhar com escritório. Então, assim, são mudanças significativas. Ele estava acostumado a fazer uma coisa e agora ele vai ter que ou ficar em bastidor ou fazer alguma coisa que ele vai ter que se adaptar a uma nova vida, uma coisa diferente. E isso daqui é muito claro para mim, tá? E isso vão deixar marcas na vida dele, porque o Quirón está ali naquele mesmo lugar, falando sobre isso. Mas que essas novas alianças vão trazer aí positividade para a vida dele, só que ele vai ter que tomar cuidado com o que ele fala, porque realmente vão tirar de contexto. Aí você está lá dando uma entrevista, né? E aí a pessoa faz uma pergunta, e ele no meio da entrevista você fala alguma coisa, a pessoa tira aquilo de contexto e fala, olha, ele é racista, ele é não sei o quê, ele é não sei o quê, e tirou de contexto, falou, não, olha o que ele falou, volta lá, assiste tudo para você ter uma opinião, sabe? Porque o pessoal Sim. olha as coisas dentro de um contexto que eles inventam, estoura aí para todo mundo e todo mundo acredita. Então, Uhum. vamos olhar, esse mês ainda vai acontecer muito disso, tá? Então, não que esteja defendendo ninguém ou alguma coisa assim, mas precisa ver o contexto das coisas, tá? No geral, ele tá com um ano positivo, ele só tá com essa questão aí de Mercúrio e Vênus que eles estão retrógrados, né? E isso traz Vênus, né? Traz problema amoroso, traz problema financeiro também, quando ele está retrógrado. Mas o que vai salvar mesmo ele é ele aceitar essas novas alianças, essas novas coisas, se adaptar. Ele é um pouquinho difícil, sabe? Que ele tem um conservadorismo dentro dele, aquela coisa com mudar, dificuldade de mudar, não, eu quero isso, quero isso. Ele tem um pouco dessa dificuldade. Então, assim, se ele conseguir aceitar essas novas alianças, aceitar essa nova realidade, nossa, as coisas vão andar para ele esse ano muito bem, porque a revolução dele está super positiva. Super positivo. Então, assim, no geral, está muito bom, está muito melhor que esse ano que ele está passando umas coisas muito difíceis, principalmente questões mexendo com a cabeça dele, ele está muito nervoso, está cansado, você fica esperando as coisas, sabe? Não acontece, não resolve, não sai do lugar. Então, ele tá nessa questão aí muito nervoso, aí nessa questão mal-humorado, sabe? Bem mal-humorado. Então, ele precisa controlar esse mau humor, mas as coisas vão melhorar bastante para ele aí depois de julho, mas ele vai ter que se adaptar aí a uma nova realidade, uma nova vida, uma nova questão aí e recalcular as rotas aí que não estava no plano dele. Tá. E esse ano, Paula, 2025, vai ser um ano assim que ele vai ser muito falado, a gente vai ligar a televisão, tá falando dele na noticiário, na internet, ou vai ser um ano assim que vai ser mais calmo, ele vai passar quase assim despercebido, ou ele vai estar sempre em evidência? Não, esse ano vai ser bem mais calmo, ele está com um ascendente em câncer, não tem tantas evidências para ele, não. Acho que é mais ele com ele mesmo. É mais Tá. ele com ele tendo que se cuidar. Talvez nós vamos ver aí o Bolsonaro um pouquinho mais em 2026, mas esse ano eu acho que ele vai ficar bem
quietinho, e se ele não ficar quietinho, ele vai ser mal interpretado. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu falaria: calma, paciência esse ano. O ano que vem talvez não seja um ano tão bom para ele, tá? Vai ser um ano Hum, complicado de algumas coisas, principalmente na questão de saúde. Esse ano tá muito melhor, assim, não, principalmente na questão de saúde. Para ele tá muito bom, precisa só cuidar da cabeça realmente. Mas essa questão, ele vai estar mais calmo, ele não vai estar tão em evidência, não. tá. E ele volta ainda a ser presidente algum dia, ou você não, o que que você vê sobre, que você viu alguma coisa Olha, sobre isso? eu até fiz uma revisão aqui sobre o mapa dele. Sim, tem possibilidade dele voltar sim, porque ele é uma pessoa que ele quer. Agora ele quer, ele aceitou. Ele, gente, já tá tudo perdido já. Ele já não tem a paz, ele já não pode mais para lugar nenhum. Ele já, então agora ele gostou de assumir esse lugar e muito provavelmente assim, ele já nasce, né, só o 00, que é a liderança. Provavelmente ele vai conseguir sim, mas ele vai ter que esperar pelo menos por enquanto, que as notícias que ele queria, que era da volta da a volta para ele ser elegível, não vai acontecer, né? Porque assim, uma das formas que seria para acontecer, seria o perdão. Tem duas pessoas que poderiam perdoar ele, mas a gente sabe que Hum, não vai fazer isso. tá. Então, né, uma das questões poderia ser isso, sim, mas a gente sabe que eles não vão, é muito, a concorrência é muito grande, né? Eu vou dar perdão para o cara ir lá concorrer comigo? Não vai, esquece. Uhum. Vão segurar isso aí até a próxima eleição. Pode ser que aconteça antes dos 8 anos, né? Mas eles vão dar um jeito de segurar, de colocar, tá? Gente, tem uma grande força muito forte, tá? De gente com dinheiro, de elite, que está por trás de muita coisa que está acontecendo no mundo. E eles estão tentando segurar de qualquer maneira, mas esse até o final desse mês eu não sei se vão conseguir segurar, não. Uma ponta vai soltar e alguma ponta vai aparecer. E uma Tá. delas vai ser que, infelizmente, assim, até 2026, eu não sei se a gente consegue, não, a não ser que tenha o perdão, mas eu acho muito difícil acontecer, porque aí você olha pro lado do outro, ele é extremamente escorpiano, né? A gente já sabe sobre ser vingativo. Então Já ele não vai. fizeram, já fizemos o mapa dele, do outro. Ele não vai, imagina, vai pôr um concorrente dele? Poderia, né? Para mostrar a É, força, já que eles têm força, né? Ele acha que ele tem força, poderia, mas eu duvido. tá. E questão de prisão para ele em 2025, você vê que isso pode acontecer? Então, gente, não está descartado por conta dessa questão da nova realidade. E isso é uma nova realidade. Você concorda? Pô, se ele está correndo o risco de ter que se adaptar a uma nova vida, isso pode acontecer também. Então, não está descartado, gente, não está descartado. O que, como eu falei, o que pode salvar ele são as novas alianças, que talvez ele esteja resistindo a essas novas Uhum. alianças, por algum motivo, né, gente? Ele tem o conservadorismo, ele tem as ideias próprias, né? Então, ele deve estar assim, mas essas novas alianças poderiam trazer muito benefícios para ele. Só que a gente não faz ideia do que seja, vai aparecer aí. Eu acho que ele vai acabar aceitando porque vai ajudar e vai salvar ele de muita coisa. Uhum. Vai Hum, melhorar muito a vida dele. Ele está com a revolução positiva. Esse ano não vai ser um mau ano para o Bolsonaro, não. entendi. Tá bom, acho que é isso então, né? E mais alguma coisa que você queira falar? Senão aí a gente encerra. Realmente é isso, são as reviravoltas, principalmente no setor do trabalho, e alguma reviravolta na questão do amoroso. Esse ano, ele vai ter que ter controle, ele está sensível, ele Hum, está muito sensível, ele vai ter que ter controle. tá. Entendi. Tá bom. Ô, Paula, fala sobre o seu mapa astral, como funciona, para quem quiser fazer. Gente, o mapa astral, ele é puramente técnico, tá bom? Quem quiser fazer,
Meu mapa é um pouquinho diferente, eu não mando PDF, não mando nada pronto. É como eu estava explicando hoje mesmo para uma pessoa, eu estava explicando para ela que a gente faz o mapa e adapta a vida da pessoa, né? Porque às vezes a gente olha lá, nossa, tem muitas viagens, aqui a pessoa fala, eu não gosto de viajar, eu não entro em avião, como é que eu vou falar uma coisa dentro dessa realidade? Então aí a gente faz uma coisa bem personalizada, bem cuidadosa para a pessoa, a gente olha, vai conversando, vai colocando os pingos nos is, autoconhecimento, vê como vai ficar o ano, o que que você tem que cuidar da sua saúde, e ali conversando comigo ali ao vivo. Então, por isso que tem que marcar a hora, né? O pessoal às vezes, faz aí, eu quero saber. Eu falo, não, tem que marcar a hora, a gente tem que conversar. A conversa é gravada, você vai poder assistir depois. E tem tudo isso. Então, é um atendimento personalizado, com preço muito legal também. Entre em contato, o André colocou as minhas redes, Paulo Alquimista com 2 L's. Tem o meu canal também, para quem quiser seguir, Paulo Alquimista, canal com 2 L's também. E vou atender vocês com muito carinho. Se fala que vem do André, então a gente atende com maior carinho, né? O pessoal, muito legal, aliás, sou muito abençoada, vem muita gente legal e eu fico muito feliz por isso. Uhum, tá bom, ó, tá aí os contatos dela na tela e nos comentários está aparecendo, fica fixado também, gente, é legal fazer o mapa, você entende o seu passado, vê o que está acontecendo Presente e agora, o que que futuro. você pode... Oi? Passado, presente e futuro. Pode se prevenir, tá aparecendo problema de saúde, então vai no médico, né? Então você fala tudo, né, da pessoa, tal, presente, passado, futuro, vários alertas aí, né? Então é importante fazer, ela tem um preço acessível, não é caro, né? Porque às vezes tem pessoas que fazem mapa astral, nossa, uma fortuna, né? Não dá para pagar, não. O Não da dá para Paula é um pagar, preço não. que dá para E pagar, né? Assim. a minha ideia é encaminhar as pessoas, então, assim, a gente já cobra um valor que é simbólico, que é para encaminhar, porque, assim, o trabalho da astróloga, ele não termina ali, né? A gente tem uma continuidade para falar para o pessoal, se cuida, eu tenho alguma coisa para fazer, dá uma olhadinha aí para mim, a gente olha também. Então, assim, eu tenho um cuidado especial com todo mundo, tá? Porque a minha ideia é encaminhar as pessoas para que as pessoas fiquem bem. A Marcinha está falando para falar sobre os signos, foi falado no começo da live, depois você volta, assiste, dá uma força para o canal, aproveita, dá o like, só clicar 2 vezes, tá bom? E a gente falou de todos os signos. Isso mesmo. Primeira parte falou de todos os signos para a semana, que ela traz toda terça, aí depois falou do mês de fevereiro, tá? Como vai ser o mês de fevereiro, e a última parte foi do Bolsonaro, tá, gente? Quem perdeu, entrou depois, dá para assistir. A gente terminando aqui, a live fica salva e você consegue assistir do começo, tá bom? Isso aí. Então é isso, Paulo. Te agradeço todo mundo que assistiu. Na semana que vem a gente volta aí com outros assuntos, né? Vamos sim, vamos falar sobre outros assuntos. Quem quiser deixar o tema aí de sugestão, a gente aceita também. Uhum, tá bom, então. Obrigado, Paula. Obrigado a todo mundo que assistiu aí e até semana que vem. Obrigada, André. Até. Até, deixa o like, se inscrevam aí.